Belforte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. Mas, voltando aqui sobre quais especialidades médicas, né? A gente falou da neurocirurgia, a gente falou sobre anestesiologia e a gente falou sobre a medicina de emergência. Mas tem outras especialidades que a gente tem que falar aí quando a gente fala sobre o Ayrton Senna. E são duas especialidades, cara, que você talvez nunca tenha parado para pensar nessas especialidades como possibilidades de trabalho. E uma delas é uma especialidade minha. Eu sou oftalmologista, mas eu também sou médico de tráfego, né? Então, a medicina de tráfego, ela é justamente a medicina que previne os acidentes e trata os acidentes. E aí, a partir desse acidente do Senna, ela traz muito aí à tona uma das coisas que a gente fala na medicina de tráfego, que são os 3 impactos num trauma, né? Então, não sei se você já parou para estudar, se você é médico, provavelmente você já estudou isso lá em medicina de tráfego, mas você tem 3 impactos no acidente. O primeiro impacto é do veículo contra as estruturas, de repente o cara quando bate na parede, como é o caso lá da curva Tamburello, então o primeiro impacto é do carro contra a parede. A gente tem um segundo impacto, que é do ocupante, o motorista, os passageiros, contra as partes duras do veículo. Quando o cara bate o carro, ele desacelera e aí ele vai jogado contra o volante, contra o para-brisas, contra as outras estruturas duras do carro, então esse é o segundo impacto. E a gente tem o terceiro impacto, que em geral é o mais mortal. E eu já explico por que ele é o mais mortal. Porque é o impacto das estruturas internas do corpo, né? De repente o cérebro contra a calota craniana, o tórax, ali o coração contra as estruturas ósseas. Então quando você tem uma desaceleração muito rápida, você acaba lesionando essas estruturas que são nobres, né? Você pode romper vasos, você pode ter grandes hemorragias, como foi o caso do Senna, você pode ter uma lesão axonal difusa, você pode ter N problemas diferentes frutos dessa desaceleração. E qual que é o problema, né? O que acontece? A tecnologia ela evoluiu muito, né? Então um carro de Fórmula 1 da década de 50 ele era assim, e os caras usavam um capacete assim de couro e iam lá numa velocidade parecida com a idade de hoje, um pouco menos, mas não tão lento, né? E aí era uma época que se começassem 20 pilotos no ano, pode ter certeza que não terminavam mais de 17, 18, que alguns iam morrer nesse meio caminho, né? Então a tecnologia evoluiu muito nos 2 impactos, né? O primeiro impacto do carro contra a parede, a gente tem materiais melhores, né? O caso da fibra de carbono lá nos carros, né? É o caso dos carros da gente também, então eles têm uma deformação programada, né? Então já dissipa energia ali, e ali evoluiu muito nessa questão de melhorar o primeiro impacto. O segundo impacto também, a gente tem airbag, a gente tem os cintos melhores, cintos que começaram sendo de cintura, agora são cintos de 3 pontas, o cinto da Fórmula 1 aí nem se compara, né? Então isso evoluiu muito. Mas o organismo é o mesmo, cara. É o mesmo desde a época de Adão e Eva. O cérebro continua igual, então uma desaceleração muito brusca pode ocasionar grandes lesões. Então por isso eu falo que muito provavelmente, se você não tivesse sofrido o mesmo impacto que ele sofreu hoje, cara, dificilmente ele também teria sobrevivido, né? Ele sofreu alguma coisa parecida com o que o Jules Bianchi sofreu lá se não me engano, em 2014, piloto também de Fórmula 1, que acabou infelizmente falecendo também, né? Então, são os 3 impactos do trauma, e aí é uma das 2 especialidades que eu queria chamar a atenção para você, que é a medicina de tráfego. Bom, então qual que seria a outra especialidade, além da medicina de tráfego, a outra especialidade ali mais de bastidores, ou que aparece menos, além da neurocirurgia, cirurgia do trauma, medicina de emergência, anestesiologia, que a gente já falou, né, desses médicos? Qual que seria a outra especialidade? A outra especialidade é a medicina legal, né, para saber identificar qual foi a real causa da morte e por que eu afirmo aqui para você com tanta convicção que ele morreu ali ele não tinha mais chance, ali ele era uma questão só de proforme, né? Eu não estou falando nada de teoria da conspiração. Tem muita gente que fala assim, o Senna morreu ali na pista, e existe uma lei na Itália que se algum piloto morrer na pista, o GP tem que ser suspenso, tem que ser parado, mas cara,
Aí entra a teoria da conspiração, a FIA quer ganhar dinheiro, não quis suspender por causa dos patrocinadores. Não ia mudar nada, cara, ele não ia voltar, ele não tinha mais chance ali. Mas a medicina legal, ela estuda justamente isso, as causas, e para saber de fato o que realmente aconteceu. E como é que eu cheguei a essa informação? Cara, é bem curioso, mas tem um jornalista brasileiro que namorou com uma médica, se não me engano, italiana, e ela voltou para a Itália e se tornou médica legista. E ela estava trabalhando lá em Bolonha nesse dia. E aí, depois de um tempo, ele reencontrou ela e ela contou algumas coisas, alguns meandros para esse cara que foi, na época que ela morava no Brasil, foi namorado dela, né? E esse jornalista escreveu alguns artigos sobre esse assunto e eu li a maioria deles, né? Eu li alguns deles e pude ter essa informação aí em primeira mão, né? Tem muita gente, tem um relato do Berger, né? Que era amigo dele, piloto de Fórmula 1 também, muito amigo do Senna, foram companheiros de equipe lá na McLaren, né? Mas ele fala que o Senna estava completamente deformado, né? O corpo dele ele estava do pescoço para baixo, normal, sem nem um arranhão, mas tinha um pequeno cortezinho aqui em cima do supercílio, e a cabeça, aí tem muita gente, você vai ler muito isso, a cabeça estava do tamanho de uma bola de basquete, roxa, preta, o pescoço estava grosso e ficou quase como se fosse uma pirâmide de tão encharcado que ficou de material encefálico, principalmente sangue, claro, né? Por isso esse hematoma, essa ideia de bola de basquete aí, por conta do grande sangramento, né? O pescoço também, essas estruturas que são mais moles, ficaram mais infiltradas, por isso também mais inchaço. Então tinha de tudo ali, de líquor, material encefálico e até muito sangue, principalmente, né? E o que aconteceu? O que aconteceu foi que a barra de direção, na hora que ele perde a tangente, não consegue fazer a curva, ele bate em alta velocidade, um pedaço dessa barra de suspensão, na verdade, não de direção, ela vem e atinge em cima do capacete, ali na viseira, que é a partezinha ali onde o piloto vê, empurra a borracha que recorta ali essa parte da viseira, né, que tem o recorte da viseira, então ela perfura a viseira, empurra a borracha que recobre e impacta no crânio do Ayrton Senna e empurra até a cabeça dele, até a parte de trás do cockpit, que é firme, dura. Então ele bate ali, ela está travada, e esse impacto da barra de ferro empurrada para trás e a cabeça parada aqui atrás do cockpit foi o que fez essa fratura absurda de base do crânio. Imagine aí que ele estava entre 200 e 300 km por hora e teve uma desaceleração em milésimos de segundo, com um objeto ainda empurrando aqui o frontal dele, perfurando essa região aqui. Então não é só a perfuração em si, não é só a perda de massa encefálica ali da região frontal, é sim esse impacto contra uma estrutura firme que fez essa fratura da base do crânio, e mais que isso, nesse trajeto rompeu a artéria temporal que causou essa vultuosa hemorragia, né? Então ali estava selado o destino do Ayrton Senna. Aquela lesão era completamente incompatível com a vida. Os médicos que atenderam ele, quando viram a tomografia, eles concluíram que realmente não tinha mais nada a ser feito. Ainda em relação à medicina legal, né, em relação à autópsia do Senna, ficou faltando falar uma coisa, e eu só percebi agora quando eu estava editando o vídeo, né, que foi falar sobre os livores. Ficou faltando falar sobre os livores e a hipóstase. E o que seria isso aí? Basicamente seriam a impregnação, são uma espécie de equimose que surge no corpo após o falecimento, e ela começa a surgir entre 2 a 3 horas e de fato impregna ali o cadáver, a pele do cadáver, depois de 8 a 12 horas. E com isso dá para, de repente, a polícia ou a medicina legal saber há quanto tempo faz que ocorreu o falecimento da pessoa, né? Isso é muito importante às vezes para poder pegar, de repente, um crime que o cara está dizendo que o falecimento foi em tal hora, e que na verdade já faz mais tempo, né? Através disso dá para saber, e fica impregnado a parte em relação ao solo. Se o corpo foi mexido depois também dá para saber, né? Por ação da gravidade vai ficar mais arroxeado, avermelhado, e livra, por isso livores, né? Livra as partes de pressão, né? Então, o que tem a ver o Senna? Tem a ver que no Senna, né, lá na autópsia do Senna, ele não tinha livores e hipóteses, não tinha nada disso. E sabe qual é o motivo? É que ele perdeu tanto sangue, a hemorragia foi tão grande que não tinha como ficar nada impregnado ali, né? Então ele perdeu tanto sangue que não tinha nada de hipóstase, e por outro lado a cabeça estava muito arroxeada porque o sangue acabou infiltrando, mas essa região onde ele teve a fratura de base do crânio e a lesão da artéria temporal.
era isso que eu tinha que falar sobre esse assunto aí triste, mas é um assunto que traz algumas emoções para mim, né, que vivi esse momento. Todo mundo, cara, todo mundo que era criança ou um pouquinho maior ou era adulto, cara, é impressionante. Você se lembra exatamente onde você estava. Igual 11 de setembro, você se lembra, tem uma memória fotográfica. Eu estava na minha casa, eu me lembro que eu estava no sofá cinza, e eu me lembro de tudo daquele momento, cara, e o que veio depois também, porque isso marcou muita gente. E agora, dia 1º de maio, são 30 anos desse dia, e cara, veja, são 30 anos que a gente continua falando do Ayrton Senna, para você ter uma ideia de como esse cara foi além da Fórmula 1, como ele transcendeu. Então, independente se o Michael Schumacher tem 7 títulos, Hamilton também, cara, não é só número, né? É o que esse cara significou, né? Então, ele foi um cara completamente exponencial aí na atividade dele e completamente fora da curva. Se você gostou desse tipo de conteúdo, faça um convite que você se inscreva no canal, deixe um like aí, afinal de contas, eu vou saber que você também gosta desse conteúdo de histórias, como eu falei. Isso serve para informar, serve para entreter, mas muito mais para inspirar você, que é um jovem médico, ou que é um médico até mais experiente também, mas que tem em outros médicos aí aonde espelhar. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.